Então, nós estamos no quinto bloco do Questões de Fé e nós temos muitas participações, então vamos ver aqui. Aqui fala, a Rita Herdeira fala assim, Padre Cândido, paz e bem, preciso entender na medida do possível a questão relacionada acima, os desígnios de Deus. Como o senhor pode me esclarecer? Se Deus tem um desígnio, podemos escapar a ele? Escapar a ele, não. Nós podemos ir contra ele, porque o desígnio de Deus, ele conta com a liberdade humana de aceitação ou de recusa, tá? Então podemos ir contra ele. Não é bem escapar, fugir. Fugir a gente não pode, a gente tem que responder. A gente sempre será convidado a responder. Ou responder sim, ou responder não. Quando Deus prometeu a Abraão uma descendência como as estrelas, falava somente de Isaac ou também incluía Ismael. Para a Bíblia judaica, que é a nossa, somente Isaac, não Ismael. Sara quis resolver a questão por si mesma ou estava nos planos de Deus a existência de Ismael? Exatamente, a existência de Ismael está no plano de Deus, mas não que ele seria a descendência pela Bíblia, que seria a descendência legítima de Abraão. Se assim foi, como saber que Sara passou ou não na frente de Deus? Ela não passou na frente de Deus, porque, na verdade, fazia parte do desígnio a existência de de Ismael, mas não faz parte do desígnio de Deus, conforme a Bíblia, que ele tivesse direito à herança, no sentido de que ele fosse filho de Abraão, legítimo, como nós entendemos do povo judeu. A descendência de Abraão não pode excluir Ismael. Infelizmente pode, porque ele não era filho legítimo, essas são as regras. Assim como também a descendência inclui o primogênito, e se o cara não é o primogênito, ele não tem direito à descendência. No caso de Ismael, apesar de ser primogênito, mas ele não era filho legítimo. Como compreender este fato? Como saber o que Deus designa será mais cedo ou mais tarde fato consumado? Sendo assim, Zacarias não poderia deixar de duvidar da possibilidade de ainda ser pai. Herodes não poderia escapar de ser responsável pelo infanticídio. Judas não poderia fugir a seu destino de traidor. Pilatos de lavar as mãos, Pedro da negação. Como é possível saber que a nossa história já está ou não designada? Espero me fazer entender. Muito bem, tá? É bem entendido. Todas estas pessoas agiram livremente e colaborando diretamente ou não, colaborando positivamente ou não, realizaram na sua forma o desígnio de Deus. O desígnio de Deus não falha. O projeto de Deus acontece, o homem recusando ou o homem aceitando. Mesmo quando ele recusa e comete coisas ruins, ele é responsável pelas coisas ruins que ele faz, ainda que ele, de forma negativa, contribua para o projeto de Deus. Espero que você tenha entendido. Aqui também, o Brenner Alexandre diz como nós leigos podemos ajudar nossos párocos como um bom testemunho de nossa fé, evitando os excessos denunciados pelo Santo Padre na exortação apostólica. A secularização na forma do niilismo tem batido à porta de nossas igrejas. E eu me pergunto qual seria a melhor forma de desenvolver uma espiritualidade encarnada nas igrejas particulares de nossas dioceses. Como o Padre Cândido vê esses problemas, infelizmente ainda muito frequente em diversas paróquias. E gostaria muito de participar do sorteio dos brindes. Ele não identificou aqui a cortesia do hotel, então não é do hotel. O nome completo, Brenner Alexandre Gonçalves. Já tem aí o registro dele para participar do sorteio, né? Bom, e eu só quero dizer o seguinte, o trabalho pastoral. Nós temos que fazer isso. Nós vimos o testemunho de um casal, né? E vamos ver agora a continuação do testemunho das equipes de Nossa Senhora. É uma forma de trabalho que vai à profundidade do ser humano, resgatando a sua dimensão espiritual que já está lá presente. E a cultura do niilismo que quer sufocar esta espiritualidade própria da nossa fé cristã e católica, ela
pode fracassar se encontrar grupos, não a pessoa sozinha, mas grupos que se unam com esse objetivo. Então nós vamos ver a participação de outro casal do movimento Equipes de Nossa Senhora, que é o Francisco Neves Carvalho, Adriana Azevedo Carvalho, que vão nos falar sobre a organização desse movimento de casais Equipes de Nossa Senhora. Confiramos. Há uma preocupação muito grande do movimento com a unidade, né? E se nós estamos aí há 76 anos, né? Como a primeira reunião foi em 25 de fevereiro de 1939, se estamos há todo esse tempo, né? É porque nós estamos mantendo a unidade, mas há que se preocupar sempre com um movimento que tem essa universalidade, o cuidado tem que ser muito grande para que não se perca a unidade. Cada equipe tem um casal responsável pela sua equipe, né? E nós somos o casal responsável de um setor. É um serviço que a gente presta durante 3 anos ao movimento. Após 3 anos nessa função, nesse serviço, é escolhido um outro casal responsável de setor. Entre nós, a chama da fé. E nós temos o que nós chamamos de meios de aperfeiçoamento, e esses meios de aperfeiçoamento são as nossas orientações de vida, a nossa vida de equipe, e também os pontos concretos de esforço, né? Os pontos concretos de esforço são 6, né? E alguns diários, outros mensais e um anual. Nós nos comprometemos perante o movimento, perante a nossa equipe, né? a vivenciarmos todos os dias a escuta da palavra, tá? A meditação e uma oração conjugal. Uma vez por mês, um dever de sentar-se, que na realidade é um diálogo do casal perante Deus. Identificamos algumas pistas para a gente propor a nós mesmos uma regra de vida. É uma conversão de pequenas coisas. E partindo de regras de vida simples, nós podemos chegar às regras de vida mais difíceis. Uhum. O 6º ponto concreto de esforço é o retiro, que é anual. Viram que coisa bonita, né? Acho que é uma resposta muito boa, né, para o Brenner Alexandre a respeito desse trabalho, né? Equipes de Nossa Senhora não é o único movimento de casais, de famílias, né? Tem muitos outros. Eu citei alguns que eu conheço, né? Mas tem muitos outros que fazem cada um com seu estilo, com a sua... Equipes de Nossa Senhora, ele é muito interessante porque é a espiritualidade da vida conjugal mesmo, que é ali trabalhada a cada dia, como vocês viram. Vamos ver mais uma participação. Certo, temos a participação da Eni Rodrigues, do Centro de BH. Ela não perde o programa, pois gosta muito e aprende muito. Aqui eu tenho também a participação do Ricardo Luiz, que é de El Salvador, mas mora em BH. Dizem que o Brasil é o país mais católico do mundo, mas quando um país faz leis que contradizem a maioria, fica contraditório. Por exemplo, da redução da maioridade penal. Ô Ricardo, aqui a gente não pode ligar isso muito à igreja, não. A lei da maioridade penal, ela não é uma lei que afete o fundamento da nossa fé cristã. Se fosse aborto, pena de morte, tudo bem. Mas há muitos países profundamente cristãos e católicos que não têm a mesma lei que nós. De modo que eu não acredito, primeiramente, que seja a opinião da maioria. E veja bem que eu sou contra, como eu já disse. Mas, para ser honesto, não é a maioria dos brasileiros. A maioria dos brasileiros, as estatísticas mostram, infelizmente, é a favor da redução da maioridade penal. E, segundo ponto, isso não afeta a vida cristã, porque é uma lei, não está mandando matar ninguém. Está simplesmente
reduzindo a maioridade, como se reduziu também o direito de voto, a direção de veículos e assim por diante. Mas Certo. A Marli Moreira, do Barroca, e a Sônia Maria, do Coração Eucarístico, querem participar do sorteio. Agora, tem agora por Facebook, né? Isso. O Renan Prates comentou, né, na nossa página que vantagem tem relativistas como da Igreja de Henrique VIII e de Lutero apresentarem suas Páscoas. Vale é a Páscoa da Igreja de Jesus, da Católica. Muito pouco ou nada deles temos a aprender, muito menos a aprender. O resto são Páscoas, cada qual de acordo com a moda da casa. Minutinho, como é que é o nome? Renan Prates. Ô Renan, não é assim, não é bem assim que a gente... Né? Ele se refere ao programa de Páscoa, né, de domingo passado, quando nós trouxemos pessoas aqui excelentes, maravilhosas, que vivem a vida cristã. A gente tem que entender o seguinte, uma coisa é uma ruptura acontecida há 500 anos atrás, que criou um modo de vida cristã diferente do nosso. Outra coisa são as pessoas que hoje, por várias circunstâncias culturais, de países, de ter nascido num determinado lugar, o próprio Renan, se ele tivesse nascido, por exemplo, na Inglaterra, talvez ele fosse anglicano e não católico. E, portanto, é diferente. Nós hoje percebemos que é possível ser cristão, ser até santo, dentro de uma perspectiva cristã diferente da nossa. Então, a gente não pode ser assim tão restritivo, não. Certo. Agora a participação do Pedro Luiz. Bom dia, Padre Cândido. Mas aí vamos deixar a participação do Pedro Luiz porque já estamos ultrapassando, aí vai faltar tempo para a música. Voltamos daqui a pouquinho.